pessoal, a gente estava falando sobre a estrutura, então, desse músculo estriado esquelético. Eu disse para vocês que ele era formado por miofibrilas, que são envoltas por um feixe de uma membrana de tecido conjuntivo, que é o endomísio. Essas miofibrilas em conjunto formam a fibra muscular, envoltas por um conjunto de membranas, que é chamado de perimísio. Essa fibra muscular se une, formando então o feixe ou fascículo muscular, que é envolto então, né, pelo epimísio, que é aquela membrana externa. Esse epimísio, quando a gente vai comprar carne no mercado, é aquela fáscia muscular que segura todos aqueles feixes musculares que tem ali dentro, tá? Então vamos ver em detalhe como é organizado essa miofibrila. Essa miofibrila, ela é formada pelo conjunto do que a gente chama de sarcômeros. Sarcômeros, que é a unidade funcional, então, desses músculos. Esse sarcômero, ele é montado de uma linha que a gente chama de uma linha Z a outra. O que está ligado nessas linhas Z? Nessa linha Z está ligado o que a gente chama de filamento delgado ou o filamento de actina, que é uma proteína. Então, a cada linha Z, a gente tem filamentos de actina ligados ali. Esse filamento de actina, ele está ainda associado a algumas outras proteínas, como a troponina e a tropomiosina. Então, vejam ali embaixo, em amarelo, a gente tem esse formato desse filamento de actina. Ele é formado por unidades globulares, então monômeros de actina, tá? E aí isso ainda é envolto por esses feixes, tanto de tropomiosina quanto por moléculas de troponina, tá? Então esses são filamentos finos ligados às linhas Z, então o que delimita esse sarcômero. No meio desse sarcômero, a gente encontra os filamentos de miosina, que são chamados de filamentos grossos. Então, a miosina, ela é formada por uma cauda, que é mais estreita, e uma cabeça, tá? Essa cauda, ela é mais leve e a cabeça, ela é uma estrutura mais pesada. Então, o sarcômero vai de uma linha Z a outra. A região do meio do sarcômero, aonde a gente encontra ali a região mediana, composta por miosina, ela é chamada de linha M. Quando esse sarcômero está relaxado, ou seja, quando as linhas Z estão cada vez mais afastadas umas das outras, a gente pode visualizar uma zona que é chamada de zona H, bem no meio, que é uma zona onde a gente só vai ver filamento de miosina, onde não vai haver nenhuma sobreposição de miosina com a actina. E ainda a gente tem na região ali próxima da linha Z uma banda que a gente chama de banda I. A banda I, ela é composta por uma região onde não existe sobreposição de miosina e actina também, só que ali a gente só vê a região da actina, então de filamentos finos. Essa banda, onde só existe esse filamento de actina, vocês veem ali no desenho que ela é mais clara. Então, ela é chamada de uma banda isotrópica. É uma banda mais clara onde só tem o filamento de actina. E a banda A, olha lá embaixo, a banda A é onde eu encontro a sobreposição da actina com a miosina. Ela é uma banda mais escura e por isso ela é chamada de banda anisotrópica. É essa organização entre uma banda escura, uma banda clara, uma banda escura, uma banda clara, que vai dar aquela estrutura de estrias nesse tecido muscular estriado. Então, vejam só, um sarcômero é composto de filamentos de actina e miosina. Actina são os filamentos finos, miosina são os filamentos grossos. O sarcômero vai de uma linha Z a outra. Ancorado a essa linha Z, a gente encontra esses filamentos de actina. Na região mediana é onde a gente encontra a miosina. A zona H é onde a gente não tem sobreposição da miosina com actina, encontra somente miosina.
A zona I, a banda I, é onde a gente não tem sobreposições desses filamentos e só encontra os filamentos de actina, é composto pela banda clara. E a banda A é onde tem sobreposição de actina e miosina. Tudo bem? Vamos ver como ocorre essa contração muscular. Para que ocorra a contração muscular, é necessário haver um estímulo. Então, um impulso nervoso vai chegar ali naquela região do músculo. Então, esse estímulo nervoso vem através de um neurônio muscular, um neurônio motor, e aí chega num que a gente chama de placa motora ou junção neuromuscular, é onde um neurônio encontra um músculo. Ali é liberado um neurotransmissor, que é chamado de acetilcolina. Esse neurotransmissor vai propagar uma excitação, que ela é propagada através de uma região da membrana plasmática ou membrana sarcoplasmática dessas células, que vai ser propagada por uma região chamada de túbulo T. É uma invaginação dessa membrana. Esse túbulo T, essa invaginação, vai fazer com que o retículo sarcoplasmático dessa célula libere íons cálcio. Vai ser liberado o íon cálcio no sarcoplasma ou no citoplasma, tá? E o que esse cálcio vai fazer? Lembra que o filamento de actina estava ancorado à linha Z? Aquele filamento de actina que é o fino? Nesse filamento, existem sítios de ligação para a molécula de miosina, que é aquela mais pesada e parece um taquinho de golfe, que tem a cabeça e a cauda. Só que esse sítio de ligação, ele está bloqueado por uma molécula que é chamada de tropomiosina. Então, aquela tropomiosina está bloqueando a ligação da miosina com a actina. Quando o cálcio é liberado, o cálcio se liga a uma outra molécula que é chamada de troponina e libera esse sítio de ligação. Liberando esse sítio de ligação, é desbloqueado aquela tropomiosina e aí então ocorre o encaixe da miosina com a actina, tá? Como que ocorre esse encaixe? Ocorre com gasto de energia, com uma molécula de ATP. Por quê? Porque a miosina, ela tá esticadinha. Quando o ATP se liga a ela, aquela cabeça, ela sobe, tá? Aquela cabeça sobe e se encaixa no filamento de actina. E quando ela se encaixa ali, ela puxa o filamento de actina. Quando ela puxa esse filamento, ela contrai. Aquela banda H que existia lá no meio do sarcômero não existe mais, porque as duas linhas Z ficam então mais próximas. E isso ocorre a contração, é assim que ocorre a contração muscular, tá? Tranquilo? Eu vou colocar um vídeo lá, disponibilizar um vídeo para vocês, mostrando como ocorre essa contração, tá bom? Então, até a próxima aula que a gente vai falar daí sobre tecido nervoso.